Oi, 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 minha gente! Mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar do clássico que acontece neste sábado entre Internazionale e Milan e a gente vai fazer aqui uma espécie de 11 a 11, mano a mano. Quem será que chega melhor para essa partida? Já peço que você se inscreva no canal se você está chegando por aqui agora. Curte o vídeo porque isso super me ajuda e deixa nos comentários os palpites, os pitacos que vocês têm para a partida e se vocês discordam ou não do que eu vou fazer aqui do 11 contra 11. Lembrando, Inter e Milan neste sábado, 1 da tarde, horário do Brasil. Então, partida interessantíssima para a gente ficar de olho. Um jogo que é pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O campeonato italiano começou, inclusive, um pouquinho depois de outros, então está apenas na quarta rodada, mas temos a dupla de Milão, Inter e Milan, 100% na competição. Os dois estão no topo da tabela. A diferença é que o Milan já sofreu 2 gols e a Internazionale não sofreu nenhum gol ainda nessa competição, nessa edição do campeonato italiano. Olha só, o Milan já enfrentou a Roma, o Torino e o Bolonha, enquanto a Internazionale já enfrentou Fiorentina, Cagliari e Monza. O Milan foi um pouquinho mais testado do que a Inter, principalmente por ter enfrentado a Roma, ainda que tenha ainda muitas questões a resolver e a evoluir nesta Roma, jogadores chegando ainda, se adaptando, mas é uma Roma que já tem um trabalho em termos coletivos um pouco mais sólido, digamos assim, do Mourinho, e acho que o Milan foi um pouco mais testado também nas outras partidas em termos de ataque. Tanto é que, na minha opinião, o goleiro da Internazionale ainda não mostrou muita coisa, porque ainda também não teve a chance, mas vou analisar um pouquinho tanto do Sommer, que é o atual goleiro da Internazionale, vai lembrar que o Onana saiu para o United, e o Maignan, que é o goleiro titular da Internazionale. Antes da gente começar aqui o mano a mano, deixa eu só trazer para vocês, eu falei que os dois estão 100% na competição, né? Ou seja, 3 jogos, 3 vitórias. O Milan já sofreu 2 gols, como eu falei, mas marcou 8. E a Internazionale, que não sofreu nenhum gol nesta edição ainda, também marcou 8 gols. Então, são 2 equipes que estão iniciando essa jornada com a briga no topo da tabela para, quem sabe, a gente tirar esse tirateima. Então, vamos lá. Eu espero conseguir colocar aqui do lado a escalação das 2 equipes. Antes da gente fazer 1 a 1, lembrando para vocês que a Internazionale joga num 3-5-2 do Inzaghi. Para esse jogo, a provável escalação é Sommer, e aí os 3 zagueiros, Darmian, De Vrij e Bastoni, aberto na direita, Dumfries, no meio campo com Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, e na esquerda, aberto, Di Marco. Lá na frente, Thuram, que é o atacante que chegou para substituir, para tomar o lugar tanto do Lukaku quanto do Dzeko, né, o centroavante, digamos assim, o camisa 9, e Lautaro Martinez ao lado dele no ataque. O Milan joga no 4-3-3, o treinador é o Pioli, já um trabalho a longo prazo do Pioli, e tem Maignan no gol, Calabria na direita, dupla de zaga com Kjaer e Thiaw. Vale lembrar que o Tomori está suspenso e o Kalulu está lesionado, então por isso é uma dupla de zaga diferente, inclusive, do que o Milan vinha jogando nessas 3 primeiras partidas. Theo Hernandes aberto na esquerda. No meio-campo, um meio-campo bastante modificado da temporada passada e com jogadores chegando do mercado, né? O Loftus-Cheek, o Krunic, o Reinders e o Pulisic. Lá na frente, Giroud, Leão. Pulisic também, na verdade, lá na frente, né? Aberto mais pela direita, Giroud centralizado e Leão aberto pela esquerda. Então vamos lá, começando obviamente pelo gol. Sommer versus Maignan. Não tenho nenhuma dúvida nessa aí, confesso que gostaria de ficar em cima do muro em outras comparações, mas nessa aí para mim não tem para onde correr. O Maignan leva, para mim, na temporada passada, foi top 3 goleiros da Liga dos Campeões, top 5 aí de todas as competições, junto com o Onana.
E aí você pode colocar ali também o Ederson, né? Enfim, outros jogadores que foram muito bem. Aí, obviamente, estava falando mais de Liga dos Campeões. Mas, para mim, o Maignan é um dos melhores goleiros da atualidade. E o Sommer ainda está numa prateleira abaixo. É um jogador, repito, que ainda não foi tão testado nessa temporada. Então, pode ser que ele realmente surpreenda, que ele atinja, por exemplo, o mesmo nível que o Onana teve na temporada passada e foi um dos jogadores mais decisivos dessa Internazionale. Foi um jogador que realmente deu resultados no placar mesmo à Inter. Então, por isso, a gente ainda precisa aguardar como é que vai ser o Sommer, mas não tenho dúvida aí, Maignan leva para mim. Na defesa, eu vou comparar defesa contra defesa, tá? Vou fazer também um pouco de jogador contra jogador, mas como os esquemas são diferentes, não dá pra gente fazer exatamente jogador por jogador, considerando posição. A Inter, então, vai com Darmian, De Vrij e Bastoni na zaga e o Milan com Kjaer e Thiaw. Se o Milan tivesse Tomori e Kalulu, essa briga seria maior. Porém, sem esses dois jogadores e com uma dupla de zaga que não é a titular, apesar de ser uma boa dupla de zaga, Darmian, De Vrij e Bastoni vão levar para mim. São 3 jogadores contra 2, mas ainda assim são os 3 jogadores que levam para mim. O Darmian para mim, apesar de boas temporadas, ele não tá no mesmo nível do De Vrij e do Bastoni. Para mim, o Bastoni, na verdade, tá acima de todos esses. É um grandíssimo zagueiro. Mas ainda assim, lembrando que o Acerbi está voltando em breve, já deve estar no banco, na verdade, nessa partida, que foi o outro zagueiro normalmente titular da Inter na temporada passada. Aí a gente tem aberto na direita, em posições diferentes, o Dumfries no 3-5-2 da Inter e o Calabria no 4-3-3 do Milan, mas entre Dumfries e Calabria, eu confesso que é uma briguinha boa aí, tá? Eu acho o Dumfries mais talentoso e, obviamente, ele tem muitas vezes uma posição muito mais ofensiva, até pelo esquema do Inzaghi, mas eu gosto de algumas partidas do Calabria. O Calabria, às vezes, tem muito boas partidas. Tenho que escolher, vou escolher pelo Dumfries por conta aí de um pouco mais de talento, digamos assim. No meio-campo, a gente tem do lado da Internazionale Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. E no Milan, a gente tem Loftus-Cheek, Krunic e Reinders. O meio-campo do Milan nessa temporada é bastante modificado e é um meio-campo que traz mais alternativas do que o meio-campo do ano passado em termos de volume de jogo, de criação de jogadas. O Reinders faz um muito bom início de campeonato italiano, assim como o Loftus-Cheek. O Loftus-Cheek, inclusive, já tem 2 assistências, o Reinders tem 1 assistência. Do lado de lá, a gente tem um meio-campo mais consolidado e com menos velocidade, menos leveza, talvez, do que esse do Milan. E o Çalhanoğlu já tem 1 gol. Entre Barella e Loftus-Cheek, apesar do belíssimo início de temporada do Loftus-Cheek, eu vou com o Barella, porque eu acho que o Barella é um jogador especial. Eu acho que não é uma grande temporada, não são grandes jogos, ele é um jogador especial, de muito talento, de muita visão. Então, claro, tem seus momentos não tão bons, mas pra mim o Barella, difícil alguém ganhar do Barella. Se eu tiver que escolher entre 2 jogadores e o Barella estiver no meio, dificilmente alguém vai ganhar do Barella. Entre o Çalhanoğlu e o Krunic, eu vou do Çalhanoğlu, até porque o Çalhanoğlu já foi ao gol nessa temporada, né? Já fez 1 gol. E são características diferentes, sim, mas ainda assim, entre Çalhanoğlu e Krunic, vou de Çalhanoğlu. Mkhitaryan e Reinders. Eu vou no Reinders, hein? Eu tô pegando esse hype dele. Ele chegou na Itália com muita expectativa e já está correspondendo, já fez assistência, já tem sido o cara de muita criatividade, inclusive, nesse Milan. Então, eu tô hypada pelo Reinders e eu vou nele na escolha entre ele e o Mkhitaryan. E aí, aberto na esquerda, a gente tem o Di Marco pela Internazionale, obviamente, repito, posição diferente, mais avançado, né, no 3-5-2 do Inzaghi contra o Theo Hernandes, que é o lateral de ofício mesmo, né, de posição esquerda do Milan, e já fez 1 gol, seu Theo Hernandes, belíssimo gol, inclusive, nessa temporada, e o Di Marco tem 2 assistências. Difícil, viu? Porque se a gente comparar as últimas
a última temporada e os últimos jogos dos dois, é difícil escolher. Mas se a gente abrir o leque um pouco mais, e aí eu preciso abrir o leque para escolher nesse momento, já que os dois fazem bom início de temporada e fizeram uma baita temporada passada, eu vou de Hernandes, porque ele é mais consolidado, ele não tem apenas uma temporada e 3 jogos muito bons, ele é um jogador que antes até do meio campo do Milan mudar tanto, era muitas vezes a única alternativa de ataque, para a bola chegar ao ataque, na verdade, de transição, né, para fazer essa transição até o ataque, até porque, obviamente, ele tem como companheiro mais na esquerda o Leão, então é um jogador que, para mim, também é muito, muito especial, muito bom, e eu vou de Hernandes contra o Di Marco. No ataque, a gente tem a Internazionale com 2 jogadores, né, obviamente no 3-5-2, com o Thuram, que já tem 1 gol e 3 assistências na temporada, e o Lautaro Martinez, que vive uma fase espetacular. Os torcedores da Inter estão pedindo, estão torcendo, estão rezando, fazendo tudo que precisar para que o Lautaro Martinez não tenha a queda que ele normalmente tem, aqueles momentos de montanha-russa que o Lautaro Martinez vive em praticamente toda a temporada. O torcedor da Inter espera que ela ainda não aconteça, especialmente porque o próximo confronto é contra o Milan. E aí o Milan lá na frente tem 3 jogadores, no 4-3-3 do Pioli, Pulisic, Giroud e Leão. O Pulisic já tem 2 assistências na temporada, tem sido assim, caiu como uma luva nesse Milan, tem sido realmente um jogador interessantíssimo. Na temporada passada, o Milan sofria com o jogador aberto na direita, né? Tentou vários jogadores e nenhum deles, de fato, rendeu. E o Pulisic, ao menos nesse início, tá sendo esse cara. Giroud, com 4 gols no campeonato italiano, vai muito bem. 4 gols ou 5 gols? Talvez eu tenha notado errado, hein? Mas enfim, que eu tinha a impressão que ele tinha os mesmos gols do Lautaro. Bom, se for 4 ou 5, não faz muita diferença. E o Leão, que tem 1 gol apenas e 2 assistências na temporada. Obviamente, temos 2 jogadores de um lado contra 3 do outro lado. Eu vou escolher 2 do lado do Milan e 1 do lado da Internazionale. Entre os centroavantes, entre o Thuram e o Giroud, eu tenho que escolher o Giroud. Belíssimo início de temporada. Acho que o Thuram ainda precisa se provar, ainda precisa puxar mais um pouco do protagonismo junto com o Lautaro Martinez, apesar de ser um bom reforço. Vamos ver se vai de fato render. Vai ter que substituir 2 jogadores que foram muito importantes para a Inter na temporada passada, o Dzeko e o Lautaro, claro, revezando, né, um ou outro como centroavante, mas eu acho que o Giroud nessa ele tá levando, então escolho o Giroud entre os 2 centroavantes, vou escolher o Pulisic, porque eu preciso colocar um jogador a mais aqui pra gente poder fazer as contas bonitinhos, e entre Lautaro Martinez e Leão, se eu tivesse que contratar um jogador para o meu time, mas assim, eu nem piscava, é Rafael Leão, é mais jovem, acho que tem mais margem de crescimento, então, sem nenhuma dúvida, eu iria de Rafael Leão. Mas o início do Rafael Leão é bom, mas ele não é o protagonista nesse momento, em termos também de números e resultados desse Milan, enquanto o Lautaro Martinez já tem 5 gols no campeonato italiano, então por isso eu vou de Lautaro Martinez aqui no nosso 11-11. E aí ficou o seguinte, para Inter eu escolhi o Darmian Devray Bastoni, Barella e Çalhanoğlu 5. Escolhi também o Dumfries 6, Lautaro 7. Então, são 7 de um lado. Vai ter um jogador a mais, porque, obviamente, eu não segui o esquema. Então, são 7 votos para a Internazionale. No Milan tem Maignan, Reinders, Hernandes, Pulisic e Giroud. Então, 1, 2, 3, 4... 4? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 7 de um lado, 7 para a Internazionale, 5 para o Milan. Obviamente, passei dos 11, porque comparei defesa com defesa, ataque com ataque, e os esquemas são diferentes. Então, a Inter levou um pouco a melhor nessa comparação. Conta para mim se você concorda com ela, já deixa o seu comentário aqui, curte o vídeo e não esquece de se inscrever no canal e sai na frente para essa partida. Porém, repito, tenho grandes expectativas para o Milan. É um jogo muito difícil de a gente fazer alguma previsão, porque a gente tem nos
nos últimos clássicos, jogos muito diferentes, então não vou nem me arriscar aqui, mas eu acho que para esse jogo a Inter chega um pouquinho melhor. O Milan tem esses desfalques na defesa importantes, então vamos ver o que acontece. Lembrando para vocês que temos... Tô até pegando aqui porque confesso que me embaralhei. Na próxima semana a gente tem Liga dos Campeões. O Milan vai enfrentar em casa o Newcastle. É inclusive o jogo de abertura da Liga dos Campeões, enquanto a Internazionale viaja, era isso que eu queria confirmar, e joga no dia 20 contra Real Sociedad, tá? Então temos semana que vem com esses confrontos em especial de Inter e Milan. Vou voltar aqui para fazer prévia específica pros jogos da Liga dos Campeões, então por isso não vou me alongar muito em relação a isso. E na semana que vem estarei no jogo do PSG aqui em Paris contra o Dortmund. Também farei mais vídeo sobre isso. No final de semana, vamos fazer vídeo com o pós-rodada, né? Clareou na rodada. Então, meus destaques e minhas decepções. E também esses vídeos de prévia de Liga dos Campeões. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Compartilha isso aqui, porque muita gente ainda não sabe que eu estou fazendo vídeo por aqui. E deixa seu comentário. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.